A gente de um momento muito específico, né, a partir lá de 1970, que iniciou um processo de se pensar em vigilância em saúde, mas não no sentido que nós temos hoje. Então, nós temos alguns pontos, alguns eventos bem pontuais em relação à saúde ambiental, uma vez que ela é uma das mais recentes, né? É uma das mais recentes e uma das mais envolve mais setores que porventura possam estar tanto na nossa vigilância ambiental, ela é bem diferente quando a gente vê lá em vigilância epidemiológica, vigilância do trabalhador, que a gente muitas vezes muito sobre elas, né, os trabalhadores, sobre elas, as doenças, e sabemos pouco sobre as pessoas que incidem nesses espaços. Então, é nesse sentido que a gente deve entender que a vigilância e nesse sentido a gente percebe que a vigilância, quando a gente lê lá o texto, né, se vocês tiverem oportunidade, tempo e vontade, no texto ele fala muito bem sobre isso, de como esses movimentos em nível de espaços, de territórios, dentro do que a gente imagina, seja esses espaços que eu sempre digo que eles falam, no sentido de que essa vigilância acaba contribuindo ou não para o bem-estar dessas pessoas que a produção desse, desse indivíduo, né? Então, a gente tem que entender que aquele espaço ambiental é um espaço de construção também, um espaço de produção, e não só o saneamento, ele implica no bem-estar desse usuário, certo? Ainda levando a cabo dessa questão da saúde ambiental, né, é um ambiente onde se tem a propositura de se trabalhar sempre com a questão da promoção da saúde. Então, ele já vem muito na contramão do que a gente diz, não que seja errado, mas numa contramão em relação justamente, por exemplo, à vigilância epidemiológica, que a gente acaba se detendo muito mais ao agravo, né, à doença, do que propriamente um diálogo voltado para esse ambiente de promoção à saúde. Até aqui tranquilo, gente? Está dando para Tranquilo, ouvir professora, direitinho? tá ótimo. Porque fica estranho, né, falar assim para a máquina. Tô falando para a máquina, estou falando para a cachorrinha aqui de casa, fica um negócio estranho. Sem me ver aqui, é meio estranho, mas tudo bem. O que mais que a gente consegue identificar lá no nosso... Agora eu estou vendo alguém aqui, a Letícia. Pelo menos isso. Oi, Letícia. Oi, prof. Bom dia. Bom dia. Então, vejam, nesse sentido também, a gente tem uma propositura que é justamente que no meio ambiente, nesse ambiente, nessa vigilância ambiental, deve-se haver uma articulação interinstitucional. Da mesma forma, nas outras vigilâncias, né? A vigilância por si, ela não é tão somente sozinha, né? Ela tem que fazer esse olhar intersetorial para que a gente consiga também fazer com que haja essa promoção à saúde. Se não houver essa intersetorialidade, essa multidisciplinariedade, a gente não consegue atingir o nosso objetivo. Mas nesses últimos 10 anos houveram bastante avanços, mas que nesses últimos 2 anos houveram bastante retrocessos, né? Então, é nesse sentido. E o SUS, ele nos coloca lá na sua LOA, no seu artigo 217, né? Ele fala muito claro, ele deixa muito claro o que seria, então, esses poluidores ambientais que podem levar ao agravo ou à doença, né? Que sejam aquelas, desculpa, que sejam aquelas alterações
físicas, químicas, biológicas do próprio meio ambiente, ou ainda causado, né, causado por qualquer forma de energia ou substância sólida, líquida ou gasosa. Isso pode ser também, no aspecto direto ou indireto, causado pelo indivíduo, né, pelo ser humano. Então, tem que ficar bastante claro que essa poluição ambiental, muitas vezes, ele é causado por esse ser humano, que pode levar, né, a prejudicar a saúde, a segurança, pode ainda criar condições, né, adversas naquela localidade, pode criar uma inhospitalidade daquele ser humano naquele ambiente, pode causar danos, né, à flora, fauna e outros recursos. Então, é preciso que a gente entenda, nesse sentido, o SUS ele é bastante proativo, mas mesmo assim, algumas pessoas podem estar se perguntando, como se perguntaram em outras turmas, né, ué, professora, mas sempre o SUS é muito correto, é muito didático, é muito metodológico, é muito bom. Entretanto, ele não se faz presente, ele não se faz que se cobre, né? Apesar de estar em lei. Por quê? Porque todas as vigilâncias, se a gente for olhar o cabo, né, todas elas têm um impacto muito dentro do aspecto privado, dentro do aspecto empresarial. Não que as empresas, não que as indústrias não sejam grandes apoiadores no incentivo, na potencialização e no fomento à busca, né, a uma questão financeira aí. Mas, mesmo assim, muitas vezes a gente percebe que esses empresários, que essas indústrias, elas ultrapassam o limite do bom senso, né? Ultrapassam o limite da promoção à saúde. E aí só fica realmente as misérias que a gente bem conhece aí. Alguém quer falar alguma coisa? A gente quer colocar alguma coisa? Quer contribuir com a minha fala? Não? Todo mundo voltou a dormir, é? Continuando, então. Nesse aspecto também, existe uma lei estadual, que é de 2008, que ainda está vigente, que fala justamente sobre a criação do Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental, que é o SEDAR, né? Então, ele, né, instrumentaliza todos os poderes no sentido de ter medidas de proteção e melhoria da qualidade do ambiente. Claro que essa lei, ela só vai dar conta disso tudo a partir do momento que os municípios possam estar também envolvidos dentro dessa propositura, né? E ainda mais nos artigos que vão lá dentro da nossa Carta Magna, da Constituição Federal, nos artigos 218 a 229, salvo engano, que justamente fala sobre a exploração de recursos minerais, fala sobre a promoção de áreas verdes, né, parques botânicos, né, fala ainda sobre determinação de reservas ecológicas para atividades ou de pesquisa de atividade científica ou com turismo, né, aquele turismo que você não se envolve com o ambiente, mas apenas contemplativo. Então, vejam que os mecanismos legais, eles existem e eles estão postos para serem realmente defendidos e executados, né? Cumpridos. Entretanto, novamente eu digo, muitas vezes há muito mais outros interesses que também corroboram para que isso não aconteça, né? Nessa perspectiva, então, foi criado em 2003, né? Vocês vejam que é uma historicidade, né? Em 2003 foi criado justamente dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde, né? Antes nós tínhamos o CENEP, lembram lá no início de 1970, que era o Centro Nacional de Epidemiologia, que acabou aglomerando esses dois vieses, né? Que seria a epidemiologia e a ambiental em saúde, em 2000. Então, vejam, a Secretaria de Vigilância em Saúde foi criada em 2003, com vista ainda naquela construção do CENEP de 1970, e em 2000 acabou se pegando a vigilância epidemiológica junto com
uma vigilância em saúde ambiental. Só em 2005 que realmente houve uma construção de um subsistema voltado para a vigilância ambiental, que também era muito ainda atrelado, extremamente atrelado à vigilância epidemiológica, né? Então, na verdade, acabava sendo um subsistema da vigilância epidemiológica, e não um sistema autônomo, mas que conversasse, né, tivesse interface com as demais vigilâncias, mas muito atrelado dentro daquelas caixinhas, muito no sentido de apenas cumprir minimamente o que se propôs, né? Então, nesse aspecto de 2005, quando houve essa regulamentação propriamente dita da coordenação de vigilância em saúde ambiental, ela teve como proposta, né, a coordenação, a avaliação, planejamento, né, no sentido de acompanhar e supervisionar todas as vigilâncias, todas essas ações, né, voltadas para a vigilância ambiental, onde se tivesse um agravo relacionado à saúde. Então, vejam, ainda se atrela o meio ambiente muito à doença, muito ao agravo, né, ao aparecimento destes. A gente vai ver mais na frente que, devido a essa questão tão peculiar, ela acaba sendo dividida em outros subsistemas, né, que são Vigiquim, Vigiágua, né, que são outros subsistemas dentro da coordenação de saúde ambiental, que busca justamente fazer essa interface, né, nas várias vigilâncias, né, no que interessa realmente dentro da vigilância ambiental, certo? Então, somente em 2005 que realmente houve essa preocupação em se ter legalmente a criação dessa secretaria ou desse subsistema nacional de vigilância ambiental, né? E daí, claro, dentro desse aspecto que eu falei de se atrelar as doenças e os agravos, né? Em especial, um olhar especial que pudesse fazer com que houvesse essa interseção, um olhar especial em relação à água, consumo das pessoas, né? O ar, o solo, que a gente falou, os contaminantes ambientais, as substâncias químicas, né? Desastres naturais, acidentes, né? Que tenham envolvimento de produtos químicos, radioativos, né? Fatores físicos, ambientes de trabalho. Então, vejam que a gente acaba fazendo com que essa intersetorialidade ela perpasse todos esses aspectos que a gente já entende estarem postos dentro da vigilância epidemiológica e dentro das outras vigilâncias, vigilância do trabalhador, vigilância sanitária e dentro da própria vigilância ambiental. Então, isso é interessante que a gente sempre tenha em mente que essa vigilância em saúde ambiental, ela é um cenário, ela é um cenário onde estão postas as outras vigilâncias ali que desenvolvem as suas atividades, né? E nessa construção, dentro da vigilância em saúde, proposta em 2003, em 2005 a vigilância em saúde ambiental, a gente tem justamente uma ligação direta ao ministro da Saúde. Se a gente for ver hoje, as estruturas que a gente tem da vigilância em saúde, do Ministério da Saúde e as vigilâncias em saúde, tanto estadual quanto municipal, elas também passam por um organograma muito próximo ao federal, né? Essa ligação direta ao gabinete, quer seja do ministro da Saúde, quer seja do secretário de Estado da Saúde, quer seja do secretário municipal de saúde. Então, a vigilância em saúde, ela está diretamente ligada aos gabinetes, né? Por causa de demandas também que envolvem decisões de cunho técnico e também de cunho político. E a vigilância ambiental, claro, está ligada à vigilância em saúde, né? Nenhuma das construções que busquei, que eu tenha conhecimento, nenhuma delas está solta ou autônoma, né? Dentro da estrutura organizacional federal, municipal ou estadual, certo? Que mais que a gente pode falar? E nesse aspecto, claro que dentro dessa construção aí da vigilância ambiental, tem-se outras construções, né? Tem-se as assessorias, tem-se as construções, né? Os conselhos, tem as construções voltadas para os conselhos onde ficam apenas os vetores, os hospedeiros e reservatórios, tem outras construções que daí já tem
o apropriamento, né, de outras coordenações, da água, do ar, do solo, de desastres, de contaminantes. Então, vejam que o que modifica dentro dessas estruturas organizacionais ou nesses organogramas é a estrutura organizacional específica da vigilância ambiental. Mas a vigilância ambiental dentro das estruturas federal, municipal e estadual, elas são muito próximas, certo? Até aqui, gente, tranquilo? Podemos continuar? Tranquilo, prof. Pode continuar. Tá. E pensando em tudo isso, o que vocês entendem, então, que seria a vigilância ambiental em saúde? O que vocês podem me dizer? Repete, professora, por favor. Oi? Pode falar, estou ouvindo. Repete a pergunta, por favor. Dentro desses que nós conversamos, né? A gente falou sobre uma construção dentro do SUS, uma construção que veio, né, anteriormente ao SUS, da medicina social, onde a gente viu os ambientes, né, tendo mais uma característica negativa. Dentro dessa construção, no Brasil, a partir de 1970, que a gente tem ali o Centro Nacional de Epidemiologia, há um envolvimento da epidemiologia com a ambiental, mas ainda no sentido tão somente de agravos e doenças, né, não no sentido de promoção à saúde dentro desses espaços ambientais. E vieram essas construções em 2003, né, com a construção da vigilância em saúde, 2005 com a construção da vigilância ambiental, tudo que nós dissemos. Como é que vocês conceituariam, então, a vigilância ambiental em saúde? Como é que é isso? Ela faz o quê, então? Porque, ao mesmo tempo que ela é um ator, né? Um ator importante em todas as outras vigilâncias, ela também acaba sendo um protagonista de todas as outras vigilâncias. Como é que isso acontece nesses espaços? Como é que você conceituaria vigilância em saúde ambiental? De um modo rasteiro, né? De um modo não muito conceitual. Então, ela cuida dos fatores externos que podem afetar, né, na nossa saúde também, como a qualidade, né, da água, agrotóxico, queimadas, assim, essas coisas, porque né, a evolução da medicina, ela traz isso pra gente, o quanto o ambiente, né, a gente já falou isso 1000 vezes, o quanto o ambiente, ele interfere na nossa saúde e é importante. Então, eu acredito que seja isso, a vigilância em saúde ambiental, ela cuida muito desses fatores externos, também profissionais, né, cuidando dentro do hospital quando a pessoa já está doente. Como se fosse um efeito paliativo, né? Uma prevenção. Isso, exatamente. Como se fosse uma prevenção já para tentar amenizar os... Professora, a senhora tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, mano. Eu entrei um pouco atrasada, então não sei se a senhora já falou, mas tentando responder o que a senhora perguntou, a vigilância em saúde ambiental, ela vai consistir nas ações, né, no conjunto de ações que são feitas por essa vigilância a fim de conhecer os fatores determinantes do meio ambiente que vão interferir na saúde humana. Então, ela vai detectar esses fatores, quais são esses fatores que vão interferir na saúde humana, também visando, além dessa identificação,
ver medidas também para prevenir isso e para controlar esses fatores que põem as pessoas em riscos relacionados ao meio ambiente. Que aí vai entrar tudo isso que a senhora já falou, até onde eu consegui ouvir, que vai lá essa questão, por exemplo, do consumo da água, como que está essa qualidade, a questão, por exemplo, pessoas que moram em situações de risco, em lugares que pode ter enchente, que não tem água potável e pessoas tomam banho naquele rio, coisas assim. Também ela vai verificar o impacto da população no meio ambiente. Ela tanto vê o que o ambiente pode causar no ser humano e vê o que o ser humano também pode causar no meio ambiente. Então, ela faz meio que esses dois. Não sei se eu consegui explicar direito. Perfeito, né? Tanto a Amable quanto os demais. A vigilância em saúde ambiental, ela propõe exatamente esse olhar, né? Como que o ser humano impacta nela e como ela impacta no ser humano, com vista sempre à promoção saudável. Esse meio ambiente tem para o aparecimento da doença e qual o potencial desse mesmo ambiente ter a promoção à saúde dessa saúde humana, desse ser humano. Tanto faz se é nos órgãos, né, públicos ou privados. Ela tem que ter essa preocupação, identificar esses riscos, né, divulgar esses riscos, né, e informar desses riscos às populações ali existentes, quer sejam elas trabalhadores, quer sejam elas usuários, quer sejam elas moradores, é necessário que seja maior e minimizar o impacto dela sobre o ser humano, né? Como bem sabe, né? Pode haver um desbarrancamento, pode haver um desmoronamento do próprio ser humano, e outras não. Outras são aspectos naturais que acabam acontecendo mesmo. Então, esse olhar de preocupação, ele deve ser sempre visto pela vigilância ambiental. Para que isso aconteça, é necessário, desculpa, que a gente tenha também, com vista a isso, é necessário que a gente entenda que é preciso que se tenha para se saber todos esses aspectos que a gente falou, sejam relevantes, né? Conhecer a população, conhecer o território, né? Verificar qual o risco, verificar quais os indicadores que estão ali dentro daquele meio ambiente, né? Que sistema de informação eu posso dispor, ou que sistema de informação eu devo criar para ter a possibilidade de se ter uma saúde ambiental adequada, né? Então, tudo isso são etapas de construção, instrumentos de construção para uma vigilância ambiental adequada, quer do sentido público ou privado, dentro dos seus espaços, né? Ou de produção ou de trabalho. Então, é importante que a gente entenda também que todas essas etapas que a gente falou aí, ou esses itens que a gente comentou, são importantes, porque eles vão saber, né, em relação aos fatores de risco, né, na construção, perdão, na construção da epidemiologia ambiental, né, a gente vai saber quais são os riscos existentes ali, se são físicos, se são químicos, se são biológicos, né, se são psicossociais, que se podem levar ao adoecimento psicossocial não, se podem levar ao adoecimento psíquico, perdão. Então, essas características podem ou não interferir na saúde humana, né? Como é que esses efeitos podem levar ao adoecimento, certo? Né? No caso de substâncias químicas. Então, tudo isso passa pelo olhar desses itens, né? Dessas preocupações que a vigilância ambiental deve ter.
dentro do olhar do gerenciamento de risco. Nós vimos na saúde do trabalhador um mapa de gerenciamento de riscos. Aquilo ali é uma construção que nós dissemos que era uma construção coletiva, justamente porque envolve a CIP, envolve as pessoas, envolve a vigilância ambiental e envolve a vigilância de saúde do trabalhador. O que mais que a gente pode dizer? Enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Para vir em relação às doenças transmissíveis, né? Tipo, dependendo de cada região, tem que ter uma atuação, né, específica. Por exemplo, aqui na nossa região, que é malária, dengue, essas coisas. Então, eles atuam também no controle dessas doenças. E eu acredito que, inclusive, o Covid, eles estejam atuando muito, né? Em cima do Covid também agora. Com certeza, Letícia. Os vetores, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Os vetores, eles são importantes, devem ser acompanhados, né? Justamente porque eles impactam dentro dos ambientes de produção, no sentido de trabalho, né? No sentido de desenvolvimento de produção. Então, necessariamente, esses vetores eles devem ser acompanhados, porque quer queira, quer não, eles entram no sistema de informação de vigilância, né, epidemiológica e ambiental, que necessariamente devem estar muito próximos, devem se conversar. Apesar de serem autônomos no sentido de decisões políticas e técnicas, necessariamente eles devem se conversar, porque um complementa o outro. Certo? Nesse aspecto aí que você disse, meu Deus, nesse aspecto aí que você disse, né, os fatores ambientais que a gente fala de risco biológico, que a gente viu lá atrás, né, que são justamente os vetores, os hospedeiros, reservatórios, né, animais, peçonhentos, enfim, todos eles podem causar doenças e agravos, se não forem, né, prevenidos ou controlados. Então, todos esses vírus, bactérias, parasitas, venenos não, protozoários, né? Todos eles são causadores de doenças e agravos. Então, necessariamente, eles fazem parte do ambiente em si e que deve ser controlado, ou devem ser monitorados, né? E daí, pegando esse gancho, tem também os fatores de risco não biológico, né? Que vocês também puderam ver, né? Que são a vigilância, né, de contaminantes ambientais, o consumo de água, que a Amábile acho que falou, né, a qualidade do solo, do ar, né, e aí entra justamente aqueles desastres naturais ou ainda aqueles causados pelo ser humano, né, que podem ser radiação, pode ser desbarrancamentos, né, sempre tendo em mente que na saúde ambiental, na vigilância de saúde ambiental, sempre tendo em mente que os dois lados, tanto de quem impacta, quem é impactado, é importante a gente conhecer. Por quê? Porque os dois lados agem, né? Os dois lados são protagonistas desse processo de vigilância em saúde ambiental. Então, a gente não pode esquecer disso, certo? O que mais que a gente pode dizer que é importante? Eu disse lá no início que a vigilância ambiental sempre ela tem que ser articulada com os demais, né? Os demais setores, com as demais disciplinas, ou seja, ela é uma multidisciplinariedade e intersetorialidade. Por quê? Porque necessariamente ele tem que se movimentar de forma articulada no sentido de desenvolver ou propor o desenvolvimento de programas justamente voltados ao meio ambiente, né? Então, alguns outros setores, que não somente a vigilância em saúde ambiental, dentro dos departamentos de vigilância em saúde, eles não estão sozinhos, né? Eles têm que ter outros parceiros que deem conta de tudo que a gente está falando até aqui, né? Que pode ser, por exemplo, o IBAMA, pode ser Polícia Ambiental, pode ser os setores voltados dentro das próprias estruturas municipais e estaduais, né?
desde que se tenha essa correlação, meio ambiente e saúde humana. Então, algumas entidades, algumas instituições, né, por exemplo, a FUNASA, que é uma grande empreendedora no sentido de promoção à saúde, né, que a gente, FUNASA, ou a antiga FNS, ou a antiga SUCAM, que é mais antiga ainda, né, ela sempre teve essa preocupação com a vigilância ambiental em saúde. Tanto é que até hoje se utiliza, por exemplo, aqueles como é que chama? De água, né? Esqueci o nome. Aqueles bebedouros de barro, não é barro. Que material é aquele lá que eu não sei também? Aqueles marrons antigos que a gente vai no interior ver muito. Como é que chama aquilo lá? Não é de barro, não, professora? Eu aprendi aqui na bebedouro de barro. Lá, é de barro. Acho que é de barro, né? É de barro. Uhum. Pois é. Aquilo é uma propositura da Fundação Nacional de Saúde na época do Nordeste, né? Isso em, sei lá, 1900 e bolinha, nem sei precisar quando foi isso, né? Justamente para diminuir o acometimento das doenças parasitárias no Nordeste, que estava levando, né, a desnutrição, ao adoecimento por diarreia e a morte de crianças menores de ano, de 2 a 5 anos, aliás. Então, vejam que a FUNASA é uma grande promotora de saúde no sentido da saúde ambiental. Né? A Anvisa, claro, que tem um olhar mais diferenciado, que busca mais a fiscalização, né, desses ambientes, que tem um risco à saúde pública. E daí a Fundação Oswaldo Cruz, no desenvolvimento de pesquisas de campo, de tecnologias. Então, vejam que há uma preocupação de outros setores que não somente em nível, né, nacional, estadual, municipal. Há outras preocupações de outras secretarias e de outras fundações e outros segmentos da sociedade civil organizada que buscam justamente a construção de um ambiente mais adequado e mais propício à produção, né? Que a produção ela é importante também no sentido da saúde mental das pessoas, né? O ser humano ele já é proposto para a produção. Então, é importante que se entenda também que a produção nesses ambientes, ela é importante, mas tem que ser importante para os dois lados, né? Desde que se impacte minimamente de um lado e do outro. Então, é nessa prerrogativa que nós devemos pensar em vigilância ambiental, né? Claro que, novamente, lembrando que essa vigilância ambiental, ela é dividida, né? Em fatores biológicos, em fatores não biológicos. Lembrando que nos fatores biológicos nós temos vetores, né, o Anófeles, Aedes aegypti, que vocês também citaram, né, em relação à malária, em relação à febre amarela. Tem-se um olhar diferenciado e monitorado também para os hospedeiros e reservatórios, né, caramujos, cães, gatos, que podem levar ao aparecimento de agravos e doenças, né, no caso a raiva, a leptospirose. E ainda um olhar diferente também para os animais peçonhentos, né? Que podem acontecer acidentes, né? Com aranhas, escorpiões, serpentes, enfim, né? Todos esses biológicos. E daí nós... Oi? Não, eu ia falar também, por exemplo, das queimadas, né, que estão ocorrendo no Pantanal. Isso acarreta muito na saúde pública. E cabe à vigilância, né, de saúde ambiental promover ações para tentar minimizar, né, esses impactos na saúde pública. Sim, sim. Que daí são os fatores que a gente chama de não biológicos, né? Que é justamente a água para o consumo humano, né? Os contaminantes ambientais, que a gente faz aqueles mapeamentos de áreas de risco, né? Os desastres naturais, porque os desastres naturais estão envolvidos aí o que você falou, que são a respeito dos incêndios, das queimadas, né? Que tem uma avaliação de risco real para a saúde de quem atua ali ou quem não atua, mas está vulnerável a ela. Então, vejam que a vigilância em saúde, ela é um rol, né? Um rol de olhares
em todos os sentidos. É uma das vigilâncias mais completas, né? Por quê? Porque ela olha para o trabalhador, ela olha para a doença e ela olha para o que pode levar o risco ao trabalhador, né? Então, ela é uma das mais completas, entretanto, uma das mais jovens e uma das mais vulneráveis, né? É a mesma coisa quando a gente fala assim, eu faço esse paralelo, né? Mas eu vou gastar dinheiro com educação, né? Eu não acredito que gastar dinheiro com educação não seja esse o adjetivo, mas investir na educação. Para mim, a educação é um investimento e não um gasto, né? É a mesma coisa em relação à vigilância ambiental. A gente tem muitas proposituras, a gente vê que ela tem um olhar voltado para tudo isso, mas, infelizmente, ainda é emblemático nos territórios a valorização da doença e não da saúde, né? A gente sabe muito mais de doenças do que do aspecto de como preveni-las ou como valorizar a prevenção, né? Então, eu sempre digo isso, a gente está numa via onde a gente está indo contra tudo, né? No mundo, quando se fala em prevenção, né? No Brasil ainda se tem aquela equivocada imagem do planejamento, onde a gente se baseia muito mais nas doenças e agravos para se angariar o recurso financeiro do que no aspecto de promoção à saúde. Então, isso ainda é muito negativo, porque daí a gente não consegue identificar nessas populações ou nesses territórios, identificar as necessidades de saúde, porque as necessidades de saúde, elas vão muito mais em relação à promoção do que ao agravo, do que a doença. Então, a gente está no fortalecimento ainda, né, de se pautar muitas vezes no número de doentes, no número de mortes, no número de morbidade, na taxa de mortalidade, né, e não nos aspectos que possam promover uma saúde adequada, né, com vista justamente a prevenção, quer seja ela por meio de imunobiológicos, quer seja ela por mapeamento de riscos. Então, isso sempre, esse aspecto educacional, acadêmico, de pesquisa, de incentivo à pesquisa, incentivo ao fomento à pesquisa, ainda fica dentro do Brasil muito à mercê de algumas pessoas, né? Não porque elas queiram isso, mas porque não se tem ainda esse olhar voltado realmente para a saúde coletiva, para a saúde pública, né? Então, a gente ainda engatinha muito nisso. Mas, vamos lá. Então, nesse aspecto, também se ainda tem outra divisão. Então, nós temos uma divisão de fatores biológicos e não biológicos, e ainda divisões do que se refere à especificidade de interesse da saúde pública, que é justamente aquelas onde, lembram que eu disse no mapeamento de riscos, que além de, mapeamento de risco não, de se ter CIPAs, nós tínhamos que, além de ter um número de profissionais naquele estabelecimento, tinha que saber qual o segmento que estava sendo ali trabalhado, né? Então, esses segmentos poderiam ser segmentos químicos, poderiam ser segmentos sanitários. Então, dependendo do tipo de segmento, vai ter um olhar também diferente da vigilância da saúde, né? Se o segmento é voltado, né, para substâncias químicas, né, da saúde pública, que nos interessam, no caso, mercúrio, agrotóxicos, né, benzena, amianto, enfim. Esse daí vai ter um olhar específico dentro de uma divisão que vai se chamar Vigipec, ou Vigiquim, que é justamente onde se tem a responsabilidade de se ter um olhar diferenciado à exposição a esses fatores ambientais, né, decorrentes de contaminação natural, né, ou ainda de contaminação externa. Então, esse olhar ele precisa ser também diferente dentro da vigilância em saúde ambiental. Que mais que a gente pode dizer? Então, dentro desse aspecto, a gente tem a vigilância da água, que é o vigiar, a vigiquímica, a vigisolo, que a gente já falou. Sempre no aspecto de verificar ou identificar precocemente o impacto que isso pode levar à saúde desse nosso usuário, da mesma forma que como isso impacta no nosso usuário dentro ou para dentro do ambiente de produção,
certo? Até aqui, gente, tranquilo? Estou falando rápido, está dando para ir? Tranquilo, professora. Então, tá bom. Prof, Diga, amor. tentando somar com isso que a senhora falou, eu acho que tem muito a ver com a sistematização de indicadores, né? Que o artigo traz, que na vigilância ambiental tem, né? Eles fazem esse negócio de ter os indicadores, que é o que eles vão, tipo, tá relacionando as situações e os contextos particulares, né, de cada região. Tem região que tem mais desmatamento, outras não tem. Então, elas vão analisar esse contexto particular daquela região para poder identificar qual é o problema para poder tratar aquilo. Outros lugares têm um alto índice de doenças sexualmente transmissíveis, que, para minha surpresa, eu não sabia, mas eles também verificam essa questão, né? O artigo traz que eles também cuidam dessa parte. Até o artigo ele trouxe um exemplo que é assim, às vezes, as pessoas que habitam em áreas mais contaminadas não vão ser as principais afetadas por aquilo. Por exemplo, eles deram o exemplo da questão lá do Japão, né, que aconteceu do acidente de Minamata, que as pessoas que foram vítimas da intoxicação por mercúrio, elas residiam muito longe, a dezenas de quilômetros longe da fonte de emissão. Mas o que aconteceu? Pelo vento, o regime de vento que tinha naquele local levava aquela contaminação. Então, eles vão avaliar tudo isso, essas particularidades de cada região, através desses indicadores epidemiológicos, né? Não sei se é indicadores epidemiológicos, eles só falam sistematização de indicadores, que no caso seria a essas questões que as pessoas estão expostas, né? E essa exposição, tudo vai depender, por exemplo, o que tanto que essas pessoas estão expostas àquilo, há quanto tempo, qual é a intensidade, a magnitude, o tipo daquela exposição. Tudo isso eles vão analisar, né, para poder intervir. Perfeito, Amanda, é isso mesmo, né? Esses indicadores são indicadores que são construídos voltados justamente com o olhar voltado para a vigilância ambiental e são construídos a partir do georreferenciamento, do geoprocessamento, né? Que mapeia justamente o que você falou, onde se tem o maior número de queimadas, onde se tem o maior número de devastações, de desbarrancamentos, né? De possibilidades de risco, né? De desastres ambientais, de catástrofes ambientais, justamente para que esses dados possam ser utilizados numa tomada de decisão, né? E essa tomada de decisão, ela não pode ser unilateral, ela tem que ser junto aos parceiros, junto aos atores importantes nesse processo aí. Perfeito, isso mesmo. Bem lembrado, tá? Mais alguém quer contribuir? Podemos continuar? E aí, então, a gente já falou bastante, né, sobre esses indicadores, esse perfil epidemiológico desses territórios, né? E a gente vem falando ao longo a gente vem escutando ao longo das décadas, né? Sobre a questão da sustentabilidade desse meio ambiente. Sustentabilidade. O que vocês entendem por sustentabilidade? É algo real? É algo imaginário? Utópico? O que vocês entendem disso? Professora, eu entendo que sustentabilidade é um caminho, né? É uma busca. Não necessariamente, por exemplo, a senhora citou, né? Algo utópico. Não necessariamente a gente vai chegar num mundo totalmente sustentável, né? Mas também a gente não pode largar a mão, falar, não,
urbano, no meio rural, e chegar num ponto de equilíbrio com o meio ambiente que a gente está vivendo, que a gente está usufruindo, né? Para mim, eu vejo sustentabilidade de uma forma bem geral, bem ampla, assim, bem, assim, sem ser conceitual, né? Que eu tenho certeza que tem um estudo em cima disso, bem específico, mas eu vejo dessa forma, sustentabilidade. Somente às condições naturais. E a gente sabe que essas condições naturais, claro que seria ideal, mas o ser humano é um ser produtivo. Sendo ele produtivo, ele tem que ter a sua manutenção, a manutenção dos demais, também tido como prioridade. E muitas vezes essa prioridade acaba, sim, entrando num espaço natural. Mas como manter esse espaço natural? É essa questão da gestão da sustentabilidade. É justamente a manutenção desse espaço natural, mas tendo nesse espaço natural também o ser humano. Ou seja, o ser humano, ele acabou se integrando a esse espaço, né? Que deve ser visto dessa forma como você colocou. Então, esse conceito de meio ambiente, né, de espaço natural, ele acaba tendo uma amplitude no seu conceito, né? Não mais só aquela questão de aspecto natural, se manter a natureza desde a sua concepção, mas sim tendo o meio ambiente sendo um conjunto que tem várias interfaces, né? Tem suas condições naturais, tem suas influências, né? Nessa ordem física aí, nessa ordem de se permitir ou não a inserção desse ser humano nesse ambiente, mas que por trás disso, necessariamente, deve-se ter uma ordem legal, uma legislação específica para a manutenção, tanto desse espaço natural, entretanto, com a entrada desse ser humano nesse espaço. Então, é importante que fique bem claro isso. E isso fica claro, né, no artigo da Lei 6938 de 81, que trata justamente da definição do meio ambiente, né, para essa legislação específica de vigilância em saúde ambiental. Então, o meio ambiente é um conjunto de condições, influências, né, de tudo aquilo que pode e deve reger a vida, em todas as suas formas, ou seja, desde, né, da manutenção lá de um ser vivo, um bichinho, um vetor, desde a manutenção do ser humano. Então, é preciso que a gente entenda, um não pode tentar destruir ou tentar tirar espaçamento do outro, porque a partir do momento que um tenta destruir o outro, ou um tenta entrar no espaçamento do outro, aí surgem justamente as catástrofes, surgem justamente os desbarrancamentos, desmoronamentos, tsunamis, furacões, enfim. Né? Por quê? Porque a partir do momento que você enfrenta algo, você tem uma força contrária, né? Então, essa força contrária responde, quer seja ela humana ou quer seja ela natural, certo? E além disso, professor, além de gerar, às vezes, uma catástrofe ou algo do tipo, também tem o esgotamento, né, daquele recurso natural que Perfeito. afeta, assim, de uma maneira muito forte, né, a população. Então, somando com o que o Gabriel falou e o que a senhora falou, acho que sustentabilidade tem muito a ver com isso, né? Com esse olhar que a gente tem que ter um cuidado para que aquilo não se esgote, para que aquilo não se acabe, pensando também nas próximas gerações, né? Porque eu acho que o ser humano, assim, vivendo, ele não tem como não atingir a natureza de alguma forma, né? A vida, a gente, por mais no estilo de vida, às vezes, que algumas pessoas têm que são bem protetoras a isso, mas mesmo assim elas vão afetar o meio ambiente de alguma forma. Agora, o que a gente tem que ter é essa educação, né? Em relação a, como posso dizer, tipo assim, a evitar o máximo que a gente puder, né? A questão das empresas que tanto afetam o meio ambiente, fazer toda essa educação, né?
na sociedade para minimizar ao máximo, né, dessa agressão ao meio ambiente. E aí também vem a ideia de reutilizar, né, de saber descartar os lixos, toda essa situação, né, que é importante para a gente também melhorar essa questão da sustentabilidade, né, que eu acho que desde 1980 isso aí já vem sendo falado e trabalhado, né, principalmente a questão das empresas. E, na verdade, a gente meio que está caminhando em passos lentos, né, perante toda a destruição que já foi feita, né, nessa questão ambiental, né? Porque realmente não é algo fácil também, né, professora, de se fazer. Perfeito, Amábile. O ser humano, ele precisa entender, quando a gente diz ser humano, quer seja no aspecto empresarial, quer seja no aspecto público, que a natureza ela é finita, né? Da mesma forma que nós, humanos, somos finitos, a natureza ela é finita. E, mediante isso, tem que se haver uma responsabilidade ambiental, né? Que realmente seja um envolvimento voltado, né, para essa sustentabilidade do nosso planeta, no sentido de não somente de não expor esses ambientes ou não explorar esses ambientes, mas ter atitudes individuais e empresariais que possam fazer com que esse desenvolvimento do planeta ele seja também par e passo à manutenção desses nichos, né? Fazer com que esse crescimento econômico seja justamente ajustado para essa proteção ao meio ambiente, certo? Para que realmente o que você falou, para que futuras gerações, né, possam ainda ter o privilégio de ter a disponibilidade ainda desse ambiente. Então, é importante também que se diga isso. Essa responsabilidade ambiental é de todos nós, não é simplesmente de um segmento, mas de todos, né? Da mesma forma que você falou, reiterando o que você falou, né? Por meio de reciclagem de lixo, né? Aquela coisa de não jogar óleo, né? No sistema de esgotamento, que a gente tem muito essa tendência, né? Buscar realmente produtos com certificação ambiental, de empresas que realmente respeitem o meio ambiente, utilizar o transporte individual, né? Menos, né? A gente sabe que para outros locais tem o rodízio de automóveis, né? Mas, por outro lado, tem um sistema coletivo muito bom, isso não acontece ainda em Rondônia, mas vamos lutar para que isso aconteça, né? Adquirir, né? Por exemplo, como chama? Equipamentos, né? Eletrodomésticos, que tenha realmente a recomendação de consumo baixo de energia, né? Evitar minimamente as sacolas plásticas. Então, tudo isso faz com que essa responsabilidade ambiental, ela seja né, individual, é uma construção que vem por meio da educação ambiental, que hoje ela faz parte do currículo, né? O currículo tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, faz parte de alguns cursos muito específicos, né? Faz parte dos cursos de engenharia, especificamente, engenharia florestal, engenharia elétrica, civil, aliás. Então, tudo isso é uma responsabilidade ambiental. E tem, claro, a responsabilidade ambiental empresarial, né? Que é muito maior, né, tendo em vista a magnitude das suas ações, né? Necessariamente, na questão da responsabilidade ambiental das empresas, deve-se ter realmente aí um sistema de gestão ambiental na empresa, né? Que justamente trata de todas essas questões que nós falamos, né? Da reutilização de água nesse setor produtivo, né? Criação de produtos que provoquem menos impacto ambiental, né? A reciclagem de outros produtos dentro da empresa.
treinar, né, essas pessoas, esses funcionários, esses trabalhadores, né, sobre a importância dessa responsabilidade ambiental e desse aspecto da sustentabilidade do planeta, né? Então, tudo isso faz com que haja realmente um impacto diminuto na questão desse desenvolvimento sustentável. Porque esse desenvolvimento sustentável, necessariamente, ele vai ter um crescimento, ele não vai deixar de se ter um crescimento econômico. Ele continua tendo um crescimento econômico, entretanto, garantindo, assim, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social, que também são importantes. Não adianta a gente falar que não vai utilizar, né, o meio ambiente, a gente precisa do meio ambiente, mas garantindo que essa preservação e essa preservação tem um impacto na manutenção do desenvolvimento social, sem agressão a esse meio ambiente, né? Professora, Oi. posso fazer um adendo ao que a senhora está falando? Claro, pode. A gente focou aqui bastante, né? Ficou bem pautado em cima da questão empresarial, né? Eu concordo totalmente. A empresa, ela, realmente, o impacto dela é muito grande. Só que também a gente tem que olhar que é um conjunto, né? Por exemplo, querendo ou não, a gente, quando a gente vai discutir essa questão de desenvolvimento sustentável, a gente acaba partindo para o âmbito político. E sem aqui entrar em relação à política, né? Mas assim, só olhando como ela pode influenciar. E não indo muito longe, olhando para o nosso próprio meio em que a gente vive, né? Fazendo assim uma análise, acho assim que o primeiro passo aqui, por exemplo, do município de Porto Velho, assim, coisas essenciais para a gente melhorar o desenvolvimento sustentável, praticar o desenvolvimento sustentável aqui, né? O primeiro eu acho que seria o lixão, que existe aqui ainda, né? Como você sabe, desde 2010 é proibido o lixão, né? É proibido existir o lixão no município. Foi dado até prazo para todos os lixões de todos os municípios serem fechados, né? Para se transformarem em aterros sanitários. E eu acho que vai ser um dos principais pontos. E o segundo seria o próprio sistema, né, de esgoto, que, assim, acho que sem dúvidas estender ele, né, por todo o município seria, assim, muito relevante nisso que a gente está falando hoje, né, diminuiria a taxa de doença, diminuiria a taxa de poluição em rio, assim, já faria, assim, uma diferença tremenda. Só fazendo esse adendo, né, que às vezes também a empresa, ela tem a responsabilidade dela, mas assim, como a gente como cidadão também temos nossa responsabilidade e a questão política, né, de governo também tem a responsabilidade dele. Para o negócio andar certinho, não que todo mundo tem que ser perfeito, mas a gente, como se fosse um círculo, né, a gente tem que todo mundo, pelo menos ali, tá sempre buscando fazer essas melhores, tá investindo, né, constantemente para fazer o negócio fluir. Com certeza, Gabriel, bem colocado, né? Eu acho que às vezes as pessoas pensam assim, mas política não presta. A politicagem não presta, né? A política ela é necessária, ela se faz presente em todos os segmentos. Então, quando você tem política associada com a questão técnica, melhor ainda, né? Hoje, Porto Velho, infelizmente, a gente sabe que o uso de água potável e esgotamento, eles são mínimos, né? E também a questão dos royalties, né? Porto Velho recebe muito royalties, né? Por causa das usinas. E para onde está indo tudo isso, né? É uma pergunta que a gente faz e a gente não vê realmente para onde isso está sendo direcionado, né? Porque a gente entende que seria para a saúde pública, para a educação pública, mas, no entanto, a gente não vê isso acontecendo, né? Infelizmente. Claro que, a partir do momento em que haja um comprometimento político, técnico, a gente vai ter uma diminuição da morbidade, mortalidade, né? De todas as possibilidades de agravo de doenças relacionadas ao meio ambiente. Hoje, Porto Velho, ainda a gente tem, se a gente for ver dados lá de morbidade, mortalidade, a gente ainda tem parasitose intestinal, infestação por parasitose, óbito por parasitose, eu acho um absurdo isso, né? Me lembro muito bem, algumas vezes lá
quando comecei a trabalhar na Policlínica Tancredo Neves, uma criança sempre ia, assim, na semana, né? Foi 2, 3 vezes na semana, sempre com tosse seca. E daí a gente acaba confundindo, né, tosse seca pelo aspecto da fumaça, pelo aspecto da poluição, enfim. E numa dessas idas, né, me causou curiosidade em ver como é que estava, né, epiglote, glote, como é que estava cavidade oral, enfim. Vamos ver mais profundamente o que tanto acontecia com essa criança, né? Uma vez que nem os antistamínicos estavam dando conta. E quando a gente abriu a garganta da criança, estava lá, né? A cabecinha de um nemateuminto. É uma parasitose, ou seja, uma infestação parasitária, um absurdo. E você puxa e daí vem todo aqueles epiglotes nojentos, né? Pela cavidade oral da criança, que poderia ter levado ao óbito por asfixia. Então, você fica realmente muito incomodada com tudo isso, né? Vocês vão ter oportunidade, né? Infelizmente, acho que daqui 3, 4 anos ainda talvez não se modifique tanto, ao ponto ainda de vocês não terem presenciado essa realidade que eu falei aqui. Então, isso também é bastante preocupante, tá? Alguém mais quer colocar algum adendo? Ai, gente, tava falando aqui todo tempo e o microfone fechado, desculpa. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Alguém mais quer fazer um adendo? Oi? Professora, Oi. eu entrei no meio da aula. Tem alguma. A senhora passou alguma atividade para a gente fazer? Depois. Né? Agora não. Ah, tá. Entendi. Obrigado. Não. Tá. Continuando então. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, né, tem como eu vou dizer, alguns exemplos, né, bastante assim, em nível mundial, que, por exemplo, né, a geração de energia eólica, que a gente tão bem conhece no Nordeste aqui do Brasil, né, aquelas placas de energia, que hoje está acontecendo muito aqui também em Porto Velho, mas que para a grande população é inviável aquilo, né? Então, tudo isso faz com que realmente haja essa preocupação, né, de ter essa sustentabilidade, essa sustentabilidade do planeta nas suas ações, né, voltadas justamente para o desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável, ele só vai acontecer, como vocês falaram, a partir do momento que se tenha realmente uma preocupação com a educação ambiental. Porque a educação ambiental, a gente fala de uma forma muito empírica desde os anos 60, né? Então, lá nos anos 60, já se dizia o quê? Né? Muito mais voltado para as questões espiritualistas, né? Naturalistas, né? A gente falava que, muito natureba, muito, né? Então, esse aspecto vem sendo construído e desconstruído ao longo do tempo, né? Como trabalhar a educação ambiental, né? Respeitando todos esses olhares aí diferenciados. Então, a educação ambiental já foi falada há muito tempo, até, por exemplo, com Darwin, né? Vocês devem ter visto lá no 2º grau, não lembro mais, né? Onde ele fala da lei da natureza. Ou seja, a lei da natureza, ele também tem um aspecto, né, de se trabalhar a questão da humanidade da natureza em si própria, né? Nesse aspecto de preservação da natureza, fazendo com que a gente tenha um olhar diferenciado, um olhar voltado para o desenvolvimento da natureza, mas levando em conta a sustentabilidade dela dentro do aspecto de que esse ser humano faz parte dessa natureza, né? Então, nessa época, existia realmente uma preocupação com o aspecto, muitas vezes, natural, um mundo natural voltado para uma questão muito mais, de uma relação muito mais filosófica do que técnica, né? Isso a gente vê muito no desenvolvimento, né, por nichos, digamos assim. Um nicho importante foi a botânica, né, o desenvolvimento da botânica, que até então não se falava tanto,
né? Mas muito mais no aspecto filosófico da relação, né? Pouco abordado tecnicamente, né? E com a botânica não, começou a se falar um pouco mais tecnicamente. Mas mesmo assim, a gente percebe que nessa época, 1960, ainda se tinha uma coisa muito mais filosófica, muito mais espiritual, que necessariamente deveria caminhar ou caminhou para a questão da ecologia, né? Ou seja, da sustentabilidade das relações das espécies com o meio ambiente, que é a propositura e conceitualmente o que se traz dentro da ecologia. Então, a gente percebe que a questão da educação ambiental ela não é de hoje, é uma questão que vem ao longo dos últimos séculos aí, né? Então, a gente percebe que essa preocupação com a educação ambiental, na verdade, ela vem desde lá da Revolução Industrial, como a gente sempre tem dito, né? A medicina social, ela vem de encontro, a vigilância em saúde, ela vem de encontro com as necessidades que aconteceram lá na Europa, séculos 17 e 18, Revolução Industrial, na Inglaterra, na Alemanha e na França, né? Justamente nessa preocupação, nesse olhar desse cenário de saúde ambiental e desse cenário que o nosso trabalhador, nosso usuário está inserido, né? E com a urbanização, claro, houve essas consequências desse ambiente que até então era natural, né? Desse pós-guerra aí, dessa pós-revolução industrial, na perda de qualidade ambiental em diversos ambientes do mundo, né? Nesse pós-guerra. Então, a gente percebe isso nitidamente nessa construção, nessa reconstrução, aliás, né? A educação ambiental fazendo o seu papel de forma muito mais voltada para o urbanismo, né? Para a questão de se ter um ambiente bonito, digamos assim, daquela época, do que se ter um ambiente saudável, como a gente tem como meta hoje em dia, né? E a gente percebe que esses problemas, eles persistem nos ambientes, né? Quer sejam urbanos, quer sejam rurais. A gente pode buscar aí vastamente na internet, em qualquer site desses, que a gente vai ver que essas cidades, elas estão as nossas cidades, os nossos municípios estão cada vez mais congestionados com veículos, congestionados, né? Com fumaça, congestionados até com uma poluição visual. Então, isso tudo faz com que os ambientes eles se tornem realmente inóspitos, no sentido de não se ter uma adequada sustentabilidade. Então, a educação ambiental, ela tem seus problemas no sentido, né, de não se ter essa responsabilização, muitas vezes, pelo aspecto político, né, pelo aspecto individual e empresarial. Então, tudo isso volta à questão da educação ambiental. Todos os nossos problemas... Tá tudo fechado. Oi? Não. Oi, Lucas. Então, esses nossos problemas não serão resolvidos, ou não que eles serão sumirão, né, da noite para o dia por meio da educação ambiental, mas eles vão ser diminutos ao ponto de que a gente tenha a sustentabilidade desse nosso problema, desse nosso planeta, aliás, né? Então, claro que muitas vezes aí a gente conhece, alguém falou, né, sobre Mina-Mata, que é uma das catástrofes, né, um dos problemas ambientais em nível mundial, né? Tem outros, né? Teve na Baía de Guanabara, né? O lixo flutua na Baía de Guanabara, em São Paulo mesmo, ali no... Como é que chama? Esqueci o nome ali, o rio. Passa bem no meio de São Paulo. Tem um cheiro horrível. Esqueci o nome. Então, tudo isso são problemas, né? Que envolvem também a educação. Tietê, professor. Hã? O rio Tietê que você estava falando, passa no meio de São Paulo? Isso. Isso mesmo. Né? Então, são problemas ambientais que a educação ambiental ela faz o papel dela, mas que precisa realmente de um olhar político, técnico diferenciado. Senão a gente também não consegue resolver essas questões, né? Claro que há uma preocupação, né? Quando a gente fala de como diminuir tudo isso, né? Há uma preocupação da gestão no sentido de se criar, né, parques nacionais, de se criar estações
ecológicas, reservas biológicas, aterros sanitários, né? Nesse sentido de realmente fazer com que haja uma gestão ambiental, mas que necessariamente tem que sair do papel, né? Ficar só no papel dentro de um plano de ação política não vai conseguir resolver o nosso problema, né? O que mais que a gente pode estar falando sobre isso? O que vocês lembram aí? Professora, e foi bem por isso mesmo que foi criado, né, o termo, né, vigilância ambiental, né? Bem nesse propósito mesmo que a senhora está falando. Porque antes era só ambiente físico, espaço geográfico, ecossistema. E aí esse assunto, né, foi ganhando mais importância. E aí que o SUS incorporou a vigilância ambiental, né? Como a senhora já falou. Porque tudo isso foi uma construção, né, das pessoas vendo os resultados que se estavam tendo, e aí começaram a ter essa preocupação, porque hoje em dia, tipo, não só as questões ambientais, assim, no âmbito global, que tem a ver com o aquecimento global, o comprometimento da camada de ozônio, mas também na questão da saúde individual, né? Pessoas morrendo por câncer, tendo malformação, né? Tanta coisa acontecendo, né? Doenças respiratórias, imunológicas. Então, tudo isso tem a ver também com essa questão, né? Do ambiente, né? Então, graças às vezes, é aquilo, né? Às vezes precisa acontecer alguma coisa que não é boa para despertar a importância, né, do cuidado, daquele assunto, né? E aí, essa questão ambiental, ela tem que realmente, como a senhora falou, e o Gabriel também, ser de fato assim, internalizada no âmbito político, né? Para que se tenha o planejamento das ações de saúde, tudo isso que a gente já vem falando. Acho que é isso. Perfeito, Amabile. Alguém que contribui com a Amabile? Então, perdão, dando prosseguimento, a educação ambiental, então, ela vai fazer com que haja essa congruência, né, de condutas nos indivíduos, né, nesses indivíduos, nesses grupos sociais e na própria sociedade, né, fazendo com que ela realmente busque soluções para esses problemas ambientais, né, para que se mantenha uma qualidade de vida e que se mantenha também a sustentabilidade e o desenvolvimento ambiental. Então, tem que haver uma conjunção de saberes, tanto do ambiente quanto do trabalhador, para que a gente tenha a consciência da finitude de ambos, né? Tendo a finitude de ambos, claro que um dos lados, no caso do trabalhador, ele será finito, né? Não tem como refazê-lo, reestruturá-lo, né? Remodelá-lo, não tem isso. Mas o meio ambiente, ele ainda tem essa possibilidade, esse viés de possibilidades aí, que podem, né, na reciclagem, na reutilização, que pode estar sendo levada a cabo pela questão da educação ambiental, né? E daí a gente se pergunta, né, a gente tem uma saúde ambiental ou a gente tem uma saúde e ambiente? O que vocês acham? Professora, Saúde é ambiente, né? Acredito. eu acho que... Ixi, eu não sei, ó, eu acho que a gente está no meio termo ali, buscando ainda, não é uma coisa, não tá totalmente separado, mas também não tá junto, sabe? Tipo, tá...
Estamos na Gostei dessa busca. sua concepção. Olha, Gabriela, a gente não está separado, mas também não está junto. Tá no caminho, né, professora? É como a senhora mesmo disse, é ainda uma área, vigilância ambiental é jovem ainda, né? Tá no começo ainda, vamos dizer assim, né? Acho que 15 anos já tem aí, mas ainda assim, para um país do tamanho do Brasil, é muito pouco tempo. Mas, assim, é muito difícil, acho que é muito amplo aqui, são muitos fatores, né, para a gente conseguir. Acho que está mais pro separado mesmo ainda, mais pro saúde e ambiente. Acho que Alguém os gostaria dois de andam falar? juntos, né? Os dois andam juntos. Eu acho que tem os dois, né? Eu acho que um vai interferir no outro, né? Mais alguém gostaria de falar? Oi? Na verdade, né, essa questão conceitual saúde e ambiente, saúde ambiental, depende muito do olhar de quem se propõe a falar deles, né? Como vocês disseram, quando a gente fala em saúde ambiental e saúde e ambiente, a gente acaba distanciando, né, esse olhar. Por quê? Porque daí a gente começa a ter um fortalecimento dos nichos, né? Eu vejo um nicho, processo, saúde e doença, um nicho. Eu vejo um nicho, sustentabilidade ambiental, outro nicho. E, na verdade, eles devem se comungar, eles devem se permear e eles devem se complementar. A gente entende isso didaticamente, academicamente, mas que na prática, igual vocês falaram, a gente acaba indo por um viés ou por outro. E a gente não consegue, muitas vezes, ver que esses dois lados, ou essas duas faces do mesmo ambiente, eles devem se complementar, ou eles devem se ajudar. Mas isso é devido realmente à construção que houve da própria propositura do processo de natural da doença, né? Que foi instituído lá em 65, o Livio Clark, né, que vocês tão bem conhecem. Então, essa concepção, muitas vezes, dentro da própria historicidade, acaba se fortalecendo. Então, é preciso que a gente também se desfaça desse conceito absoluto, né, desse processo da tríade da causa da doença em si. Então, é isso também que a gente precisa estar desconstruindo, porque foi construído com base nisso, né? Então, ver que esse ambiente, ele é caracterizado, né, por esse desenvolvimento físico, mental desse indivíduo, pela questões de resistência desse indivíduo, né, por questões de riscos que esse indivíduo possa estar, possa estar vulnerável naquele ambiente. Então, o ambiente, ele fala e o ser humano, ele também fala, né? É preciso que se entenda que é uma complementariedade disso tudo, né? Então, existe, sim, a saúde ambiental, que seria o ideal, porque daí a gente tem os dois olhares dentro do mesmo zoom, mas que ainda existe essa compartimentalização, né? Saúde e ambiente, né? Que deve ser descaracterizada ao longo do tempo. Claro que já era para ter sido bem mais, mas a gente ainda tem essa visão equivocada, né? E daí, claro, essas alterações dentro desses ambientes, né, quando a gente fala, acaba, claro, acometendo, né, os agravos à saúde, particulares ou coletivas, né, no caso do ozônio, o aparecimento, né, de câncer, né, por poluição causada por cigarro, por combustão, por queimada, né, por pesticida, acaba causando as erupções, né, vulcânicas, enfim, né, tudo isso que a gente já conhece, que ao longo do tempo a gente tem visto muito aí nessas catástrofes, nessas acometimentos dos meios ambientes, né? Quer seja no Brasil, quer seja em outros locais, certo? Até aqui tranquilo, gente? Sim, pronto. Né? E
como que eu vou dizer, nesse olhar, né, desses problemas ambientais, a gente tem de todas as formas que vocês falaram aí, né? Poluição do ar, do solo, das águas, poluição sonora, de esgotos, né? Enchentes, né? Tudo isso devido ao que a gente já vem falando, né? O capitalismo, a globalização, a revolução industrial, que foi um marco histórico, né? A urbanização desenfreada, né? A ineficácia da própria educação ambiental, que é uma propositura legal, legítima, mas que não se faz presente, né? Tudo isso leva, claro, a todos esses acometimentos aí que a gente falou, né? A poluição atmosférica, que a gente vê nitidamente hoje, pela manhã logo, que a gente vê o sol bem vermelho, isso é uma característica, né, da poluição. Quanto mais vermelho o sol, mais poluição nós temos, né? A poluição visual, que a gente passa naquela 7 de setembro, é tanta informação que você não consegue identificar do que se fala uma placa, identificar o que se fala numa placa de trânsito, né? Que mais? Poluição das águas, né? Poluição sonora, que a gente vê que em alguns outros países é exacerbado, né? Que leva realmente à irritação, à surdez, muitas vezes, à fadiga, à alucinação, né? Que isso está posto muito bem em alguns filmes que a gente tem aí, né? Dentro dessa perspectiva de poluição mesmo, né? Sonora, visual, né? A questão do lixo, que já foi colocado por vocês, né? Que realmente hoje a gente tem um lixão ali, que é a Vila Princesa, que ninguém toma uma providência em relação ali, né? Desde 2010, conforme o colega de vocês colocou, né? Existe um prazo para se ter os aterros sanitários e, no entanto, não foi feito isso ainda. Então, fazendo com que, né, haja um comprometimento mesmo, né, na geração de gases, na contaminação do solo, na produção de chorume, que acaba contaminando os lençóis freáticos, né, na proliferação de vetores, que a vigilância ambiental deve ficar atenta, né, na produção de ratos, moscas, enfim, né, em doenças, né, que a gente tinha dito anteriormente, leptospirose, dengue, diarreias crônicas, né, gastroenterites, né, que levam a acometimento. E daí, aqui para nós, que é muito mais comum, né, as enchentes, né, que acabam fazendo com que haja realmente o exacerbamento dessas águas, né, pelo entupimento desses locais de saída, né, de água, desse esgotamento inadequado que a gente tem, né. Então, tudo isso leva realmente a consequências do meio ambiente, né, por exemplo, ilhas de calor. São Paulo é bem um exemplo bem do que são as ilhas de calor, né? Que há realmente uma oscilação de temperatura no centro da cidade e mais na zona rural, é uma queda de temperatura. Isso a gente vê muito também em Cuiabá, no centro da cidade, é exacerbado ali, é uma ilha de calor mesmo, que daí quando você vai um pouco mais ali para a Chapada dos Guimarães, já é um frio, né? Então, tudo isso é oscilação devido ao meio ambiente, né? A chuva ácida, que é justamente quando há, né, uma maior quantidade de presença de CO2, né, na atmosfera, e daí cai essa chuva ácida mesmo, que acaba cometendo as florestas, né, acaba causando muitas vezes até incêndios nas florestas, né? Então, tudo isso são alterações da própria natureza, dizendo, olha, eu estou aqui, e vocês estão impactando negativamente e eu tenho que dar uma resposta, né, por meio das catástrofes, né? São as catástrofes naturais, né, desastres com transportes, né, tecnológicos, as próprias pandemias, né, que no início da nossa conversa que alguém falou que essa pandemia de coronavírus também é considerado uma catástrofe, né? Por que é a catástrofe? O que vocês entendem ser catástrofe dentro dessa perspectiva de ambiente? Professor, eu penso que, assim, também o que eu vou falar aqui é um negócio da minha cabeça, né? Uma opinião, óbvio que tem um conceito para isso também, acredito. Mas eu penso, assim,
falando aí desse ponto, né, você já colocou da pandemia, já vendo por esse lado aí de catástrofe, então, de natureza, eu pensava assim, que é um evento, né, que ele vai mudar, ele vai causar uma transformação, assim, como que é o verbo? Uma transformação profunda em todo aquele ambiente a ponto dele nunca mais conseguir recuperar. Na minha visão, eu via dessa forma, né? Como, por exemplo, a catástrofe lá de Mariana. Não recupera mais aquilo ali, entendeu? Um evento daquele. No Japão também, quando teve, né? Hoje, lá, até hoje tem áreas que não pode chegar perto. Então, É algo que tá catástrofe fora do controle ambiental, tipo, acho que tá fora do controle da população conseguir realmente controlar aquela situação. isso aí, melhor. Ficou agora mais Concordo com afunilado. os meninos também. Oi. Pode falar. Não foi isso aqui, fechamos aqui o raciocínio aqui que eu queria falar para a professora. Top. Não, era isso mesmo, professora, que eu também ia citar, que o Felipe falou, que é uma coisa que a gente não consegue controlar, né? E mesmo que seja causado pelo homem, tipo, um exemplo, o Chernobyl, né? Foi causado por um erro humano, aquilo lá, né? Mas acabou virando um desastre ambiental porque afetou, né, toda uma região, uma extensa região, e até hoje não se pode habitar por conta, né, de tudo por conta que ainda tem resíduos lá, enfim. E foi uma grande perda em muitos sentidos, né? E é uma As coisa que a gente não... barragens também. Isso, uma coisa que a gente não pode controlar, enfim. E não pode reverter, né? E talvez, sabe lá quando vai se poder... Tipo, até a pandemia agora, o que a gente está vivendo. É uma coisa que a nossa vida vai mudar, não vai ser mais como antes, porque o vírus ele não vai ter um dia que ele vai se extinguir, ele vai estar sempre aqui, né? E assim, sempre se mutando, e Deus o livre, né? Ficando mais forte, mas a gente não quer isso, mas enfim, mas tem essa possibilidade também, entendeu? Então, era uma coisa que antes até parecia meio surreal, mas hoje em dia não é mais, entendeu? E a gente tem que se adequar a isso, assim como qualquer outro tipo de catástrofe natural, né? A gente, infelizmente, se adequa. Ok, gente. Que engraçado, né? A gente está 7, 8 meses na pandemia, né? Salvo engano. E agora, com a Luana falou assim, em relação à pandemia, né? O vírus, por mais que a gente tenha o tratamento, tenha isso, tenha aquilo, ele sempre vai estar aqui. Gente, eu me peguei nesta frase aí. Sempre vai estar aqui. Que coisa, né? E é justamente isso que vocês falaram, né? É uma destruição, a catástrofe, né? Não deixa de ser tudo que vocês falaram, que é justamente uma destruição ecológica, né? Que acontece na relação entre o humano e o meio ambiente. E que ela pode ser, né, grave e inesperada, como a gente tem visto aí ultimamente, e o que mais tem nos chamado a atenção realmente é a pandemia, né? E que necessita extraordinariamente, né, de uma ajuda mútua, né? A catástrofe é isso, é tudo que vocês falaram, né? Toda essa reflexão que vocês falaram, né? Ou seja, há um descontentamento, né? Um despaço, né? Entre o ser humano e o meio ambiente, né? De forma catastrófica, de forma exacerbada, né? Que precisa de esforços realmente de ajuda, muitas vezes internacional, né? A gente tem, se a gente for fazer uma leitura lá, a gente tem até 2019, 2018, né? Mais de 1 milhão de temporais que são catastróficos, né? Mais de 200 mil enchentes, né? Deslizamento, aterramentos, terremotos, queimadas, né? Furacões, ciclones, tsunamis, erupções. Então, vejam como a gente está vulnerável a tudo isso, né? Existe uma vulnerabilidade humana muito grande, claro que
dentro de um aspecto de desigualdade social, da pobreza, né? Uma degradação ambiental que acaba levando também a essas catástrofes, né? Aquela rápida expansão desordenada, né, demográfica, principalmente, né, por parte dos pobres, onde essa desigualdade é muito maior, muito mais premente, né, faz com que realmente aconteça tudo isso, mas que a gente, claro, não pode falar a culpa dessas catástrofes é de se ter pobres, não é por aí, né, mas é de se ter essa desigualdade social e esse fortalecimento mesmo dessas classes sociais, né. Então, é realmente muito complicado, e aí a gente percebe o quanto é importante a educação ambiental, né, do mais pobre ao mais rico, né, deve-se ter essa educação ambiental, né, porque a população influencia diretamente nisso tudo, né. Então, é importante que essa educação ambiental possa permear todas essas classes, independentemente se elas estão dentro dos estabelecimentos regulares de educação, né, ensino regular, né, ensino tradicional que nós conhecemos, mas que essa educação ambiental possa perpassar em todos os ambientes, em todos os territórios, independentemente da educação formal que nós temos. E daí, nesse segmento das catástrofes, surge essa figura do que a gente fala do médico epidemiologista, né? Que eu até pergunto aí numa das perguntas norteadoras, né? Quem é esse médico epidemiologista? Né? Qual a característica dessa pessoa? Por que ele é diferente? Seu microfone travou, professor, ficou mudo. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. E até onde vocês ouviram? Nem eu sei agora. Até o médico epidemiologista. Quem é esse médico? Tá. É isso, né? Porque esse médico epidemiologista, ele vem de encontro realmente à necessidade de se ter esse profissional nesses momentos catastróficos. Então, esse médico, ele é um médico generalista? Como é que vocês entendem esse médico epidemiologista? Esse conceito de médico epidemiologista? O que ele precisa ter? Qual o perfil que ele precisa ter? Oi? Professora, pelo que eu entendo, ele teria que ter um perfil de saber gerir as coisas, né? Como no caso de surtos, de pandemias, eles teriam que passar o que deveria ser feito em relação às medidas a serem tomadas, assim como outras pesquisas de campo, que sempre precisa de médicos desse perfil. Mais alguém gostaria de contribuir com a Ana Roberta? Professora, ele tem que entender sobre como pode dizer, por exemplo, assim, ali no território ali, né, da população que ele atua, ele tem que estar por dentro, né, dessa questão da epidemiologia, tipo, o que mais que tem aqui, por exemplo, aqui, né? Lá, por exemplo, um lugar que tem muito em alta esse negócio de médico epidemiologista é em Rio Branco, no Acre, né? Porque tem muita coisa, assim, de doenças tropicais lá, né? Aqui também, só que lá tem muito disso. Então, ele tem que estar a par dessas questões da distribuição das doenças, né? Das populações de acordo com cada território. Então, ele tem que... Eu acho que é isso, tem que estar por dentro
doenças daquele território, né? Principalmente doenças tropicais. Esse conhecimento amplo mesmo, né? O território, saber hábitos de vida da população, saber quais doenças acometem ali, uma visão mais abrangente aí nesse sentido da epidemiologia, da pesquisa. E relacionar... Isso. Pode falar. Desculpa, amigo. Não, pode falar. Somando com isso que o Gabriel falou, professora, ele tem que, tipo assim, ele tem que estar por dentro dos indicadores, né? De morbidade, mortalidade, dessa questão que vai afetar a população. Ok. Um diferencial do médico epidemiologista, gente, é justamente tudo que vocês falaram. Esse médico, ele necessariamente ele tem que ser um médico assistencial, né? Ele tem que, claro, entender muito bem da assistência direta ao paciente no sentido de emergência, urgência e emergência, mas, entretanto, ele também tem que ter um olhar diferenciado para o ambiente, para o cenário, né? Porque esse cenário, ele é um cenário catastrófico, né? Ele é um cenário onde há vários feridos, há várias doenças. Então, é preciso que esse médico, ele tenha, igual vocês falaram, um olhar diferente para a avaliação da gestão da vigilância epidemiológica, né? Da vulnerabilidade de risco, dessas avaliações, como eu vou gerenciar essa catástrofe, né? Conhecer o perfil dessa catástrofe, se foi um desbarrancamento, se foi um furacão, qual a característica deles, né? Qual a característica da população que ali está envolvida. Então, ele precisa necessariamente, né, identificar essas necessidades e essas capacidades dentro daquele ambiente e, assim, evitar necessariamente a assistência danosa e desnecessária. Porque, às vezes, a gente entende assim, teve uma catástrofe, vamos enviar recurso humano, vamos enviar material disso, vamos enviar roupas. E muitas vezes, dependendo do tipo de catástrofe, não se aplica isso, né? O envio de pessoas, necessariamente, neste momento de catástrofe, tem que ser muito bem regrado. Por quê? Para que não haja justamente um comprometimento das ações que estão ali envolvidas. Então, necessariamente, esse médico epidemiologista, ele, a partir do momento em que ele tem essas informações em mãos, esses indicadores prévios que ele já leva consigo para esse ambiente de catástrofe, necessariamente, ele vai estabelecer prioridades desse serviço de saúde. Eu preciso de um intensivista ou eu preciso de um epidemiologista? Eu preciso de um ortopedista ou eu preciso de um cirurgião geral? Eu preciso de um enfermeiro intensivista ou enfermeiro de saúde coletiva? Então, tudo isso é a partir do médico epidemiologista ou do enfermeiro epidemiologista que realmente vai se ter possibilidade da reconstrução, né, deste ambiente. Claro que nunca vai ser igual, mas minimamente, né? Então, essa detecção é importante porque ele vai assegurar o bom direcionamento desses recursos, né? E vai fazer uma avaliação adequada desses recursos, né? Então, muitas vezes a gente tem visto, né, ao longo do tempo, que essas catástrofes, muitas vezes, esses sobreviventes, eles devem realmente essas vidas a essas equipes, porque essas equipes, elas foram treinadas para atuar especificamente em ambientes inóspitos, para atuar exatamente em ambientes com possibilidade de uma população com multi-acometimentos, né? Então, necessariamente, você vai precisar de uma resposta imediata, né? Com uma avaliação imparcial, né? Mediante esse caos. Porque muitas vezes, se você manda uma pessoa que tem pouca vivência, muitas vezes, ou pouca experiência, muitas vezes ele vai comprometer toda a ação e vai acabar sendo acometido também por essa ação, ou por questões, né, físicas mesmo, de manutenção do seu físico, ou por questões psíquicas, porque a catástrofe não é só a catástrofe, por exemplo, de um furacão,
um enchente, muitas vezes é uma catástrofe vinda de uma guerra, né? Então, isso também tem que ficar bem claro que esse médico epidemiologista ele tem que ter esse olhar muito apurado em relação a isso, né? E entender também, por exemplo, que as epidemias, elas pouco ocorrem após uma catástrofe. Por quê? Porque está inserida ali essa figura importante, esse médico epidemiologista. Muitas vezes as pessoas acham assim, tem um número exacerbado de cadáveres, né? Tem um número exacerbado de mortos, vai levar a doenças exóticas, ao aparecimento de doenças exóticas. E o que a ciência tem nos mostrado que não, pelo fato de se ter realmente pessoas que entendam esse movimento epidemiológico ali, né? Fazendo com que essa saúde pública seja mantida ali, né? Ou por questões de imunização, por meio, aliás, de imunização, ou por meio de trituradores de lixo, ou por meio da segurança alimentar, né, na qualidade de água. Então, tudo isso, né, acabam fazendo com que haja também uma desmitificação do que é uma catástrofe. Claro que aqueles desastres, né, que sejam criminosos, aqueles questões ligadas ao terrorismo, né, tem considerações diferentes. Por quê? Porque há um comportamento doentio envolvido nisso, né? Então, somente o médico epidemiologista não vai dar conta disso, mas as questões ambientais, né, de cunho ambiental, os desastres naturais, aí sim devem ser envolvidos necessariamente esse médico epidemiologista. Tá certo? Deu para entender a importância dele? Sim, prof. Tá. Inclusive, alguns grandes médicos, né, no Brasil foram epidemiologistas, né? Que justamente fizeram isso que a senhora falou, tipo, tinham esse conhecimento, né, amplo sobre a sociedade, sobre o ambiente, e foram investigar, né, tudo isso que envolve, né, que poderia estar envolvido ou não. Tudo isso aí que a senhora falou, eles fizeram, né? E o que mais, assim, importa para nós, né, enquanto saúde pública, é ver que, após essa catástrofe, né, entender que tem que haver necessidade da construção, igual você falou, por meio desses médicos epidemiologistas, né, de estudos epidemiológicos mesmo, para identificar os fatores de risco desses mortos, desses feridos, né, para planejar estratégias, né, como eu falei, de morbidade, de mortalidade, né, em outras possíveis catástrofes, né, planejar adequadamente essas respostas médicas, né, de saúde pública, né, e aplicar mesmo, né, esses métodos epidemiológicos foram identificados durante uma catástrofe, né, para que se evite outras catástrofes, né, no sentido de haver menos destruição física, né, destruição física no sentido de perder vidas, né, trabalhar com medo público, que às vezes isso em catástrofes acontece muito, né, perturbação social, deslocamento dessas populações, que muito acontece após as catástrofes, porque elas acham que ali não é mais um ambiente seguro, né? Então, tudo isso é feito justamente a partir dos estudos metodológicos do médico epidemiologista ou do enfermeiro epidemiologista, né? Então, é preciso que se entenda que nessas catástrofes é necessário a participação como prioridade primeira desses profissionais, para que não haja possíveis deslocamentos, possíveis morbidades e mortalidades que não estavam previstas nesse contexto, né? Ou outras doenças que não estavam previstas nesse contexto, né? Então, saqueamentos, né? Que é importante também. Então, tudo isso faz com que haja realmente a importância desses epidemiologistas nesses ambientes, né? Claro que existem também, por exemplo, dificuldades para esses epidemiologistas estarem ali no momento necessário, né? Por quê? Porque tem ambientes que foram tão devastados
que eles não conseguem realmente fazer uma lógica de estudo para isso. É preciso que também se entenda essa limitação desse profissional, né? É preciso que se entenda também que muitas vezes nesses ambientes catastróficos, dependendo do ambiente catastrófico, não se tem, por exemplo, protocolos padronizados que dificultam a inserção dos profissionais, né? Então, isso também é uma forma de você estar avançando em estudos e pesquisas, né? Quando você tem uma catástrofe e não se tem um protocolo. E isso a gente vê muito premente, muito vivo na nossa memória, é a nossa pandemia, né? A gente não tem protocolos específicos para ela, a gente ainda está tateando daqui, dali, o que dá certo, o que não dá, né? Mas que é muito difícil, então é um desafio também, né? Para essas intervenções, né? Na prevenção de novos e futuras catástrofes, certo? Então, tudo isso faz com que haja realmente uma dificuldade ainda de se ter essa figura em todos os ambientes catastróficos, né? Para justamente, né, criar medidas de saúde pública para a mitigação desse risco, dessas doenças, né, dessas possíveis doenças, e analisar mesmo o custo-benefício de toda essa efetividade, de todo esse arcabouço de pessoas e de conhecimento que elas trazem consigo, né, dentro dessas catástrofes. Ficou claro, gente, a vigilância ambiental, né, o papel deles, né, como é que se divide a vigilância? Alguma pergunta, alguma coisa que não foi bastante claro, que a gente pode estar falando ainda? Ficou claro, professora. Prof, tá bem tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Vejam só, vocês vão retornar lá para o Classroom em 5 minutinhos. Ali eu já lancei uma atividade para vocês. Não sei se vocês viram. Chegaram a ver? Você postou ontem à noite? Prof, eu vi. Tá, essa atividade, né, claro que vocês em algum momento alguém comentou, alguém falou das catástrofes, mas eu gostaria que vocês, dentro daquela perspectiva da divisão de grupos de vocês já existente, pudessem estar trabalhando esses 5 temas aí, né? Chernobyl, Brasil, Japão, Itália, né? Que são as grandes catástrofes que a gente teve no mundo. Claro que tiveram outras com outros impactos, né? Mas eu achei por bem a gente estar explorando esses daí. E daí cada grupo, né, vai se atentar ao que se pede. Claro que grupos que queiram, né, acrescentar algo importante estão livres para fazerem isso, sem problema algum, tá? Cada grupo, né, dentro daquela sequência de 1 a 5, né, o grupo 1, que já está estabelecido por vocês, vai falar sobre Chernobyl e assim por diante, né, dentro daquele ali. Qual a historicidade, onde se deu, o ano que se deu, por que aconteceu, quais os impactos, né, relevantes na população, como poderia ter sido prevenido, né? Então, isso que nós vamos estar discutindo no sábado que vem. E daí, aí, se houver ainda algum assunto a ser tratado, a gente vai tratar novamente, né? Vai retomar novamente, e daí a gente fecha o nosso caso sobre vigilância em saúde ambiental. Tá ok? Professora, quanto tempo de apresentação para cada grupo no sábado, semana que vem? Vamos manter os 15 minutos, Gabriel, porque daí dá certinho, geralmente das 8h15 até as 10. Tá bom, beleza então, professora. Perguntas, né, com inferências, adendos, tá bom? Tá bom, mas obrigado, professora. É porque vocês têm aula a partir das 10 também, né? Então, onde eu me lembro, não sei se está suspenso, não sei como é. Sim, temos aula. Pois Não dava para ficar a manhã toda aqui, né, professora? Conversando. Dava, vixe, dava. Ainda mais eu que falo mais pelos cotovelos, né? Dava sim. Enfim, né? A gente tem que seguir um roteiro pré-estabelecido. Mas é isso. Então, no sábado que vem, daí a gente retoma, né, esses 5 grupos, faz a apresentação, os adendos e considerações necessárias. Se alguém não entendeu a nossa discussão ainda hoje, se ficou com alguma dúvida ainda, alguma coisa que não foi bastante clara, a gente retoma. Porque na outra semana, acho que já iniciam as provas, né? As avaliações, é isso?
É dia 28 que inicia, professor, daqui 2 semanas, eu acho. Pois é, então aí a gente tem o nosso tempinho para a gente tirar as dúvidas em relação à saúde do trabalhador e em relação à vigilância em saúde ambiental. Eu vou estar mandando para vocês essa semana. Oi, diga. Esse seminário, ele vai substituir as respostas daquelas questões? Isso, os memoriais. Então, eu não preciso de Lembra que memorial nós de novo falamos? nesse caso, né? Não, não precisa. Beleza, então, combinado. Tá? Daí, claro, né, depois da apresentação, a postagem de vocês na atividade, tá certo? E daí, tá. E durante a semana, essa semana, eu vou estar mandando para vocês os slides referentes à saúde do trabalhador. No e-mail de vocês, tá bom? Professor, desculpa, só a última pergunta. É a postagem aí dos slides, né, que a gente vai fazer para apresentar para a senhora. Sim, no sábado que vem. Após a apresentação, daí vocês devem postar na atividade. Tá, beleza. Obrigado. Tá? Igual nós fizemos no mapa de riscos, né? E daí, durante a semana, eu vou estar mandando para vocês por um e-mail da turma os slides referentes à vigilância em saúde do trabalhador. Certo? Certo, professor. Beleza, professora, combinado. Então tá, vamos ver quem está aí. Deixa eu ver aqui, Felipe, tá aí? Felipe Toledo? Eu tô. Você tá, né? Amabile? Presente. Amanda? Presente, professora. Ana Beatriz? Presente. Ana Flávia? Presente. Ana Liz? Presente. Ana Roberta? Presente, professora. Bruna? Cadê Bruna? Bruna, semana passada também não estava. O que aconteceu com Bruna? Carolina Leite? Presente, prof. Bruna, cadê? Professora. Oi. Quem é? Professora. Oi, diga. Lucas? Prof. Oi. Eu não sei se a Thalia Lucas, conseguiu Lucas. entrar. É que vai... A gente está com problema de conexão aqui. Quem tá com problema de conexão? Eu e a Thalia. O Lucas Mendes também, professor. Ele tá chamando que a internet O dele vai Lucas, cair. professora, vai descarregar o celular agora, tá só com 1%. Tá, Não ok. chegou no meu nome não, mas eu tô falando porque vai descarregar, viu? Bom, Lucas. Cecília. Cecília Vizeu. Presente, professora. Ah, que bom que retornou, Cecília. Voltei. Que bom. Davi, Presente, professor. hoje deu certo, né, Davi? Hoje deu. Tá bom. Gabriel tá aí. Tô, professor. Gabriela Souza. Presente, prof. PT. Henrique. Presente, professora. O Henrique hoje estava calado, Henrique. Estava só na escuta, professora. E é. Iago. Aqui, professora. Ingrid. Aqui, professora. Zé Henrique. Professora, você me pulou. Quem? Igor. Ué, Igor, não tá aqui não. Tá, Igor. Coloquei aqui. Igor. Karine. Cadê a Karine Ximenes? Professora, o meu é Karine? Karine Ximenes. Isso, tá certo. Letícia Fernandes.
Presente. Letícia Toledo. Presente, prof. Luana. Prof, Presente, pulou eu. prof. Oi. Quem? Pulou a Letícia Teles. Ué, cadê? Letícia Teles. Tá. Deixa eu ver aqui quem mais. Luana, Lucas já. Luiz Cristóvão. Eu, professora. Presente. Michael. Presente, professora. Paula. Presente. Pedro. Presente, professora. Pedro. Presente, professora. Pedro Vitor? É, né? Isso. Sara. Cadê a Sara? Sara. Ah, tá aqui. Cadê a Sara? Presente. Saulo. Presente. Ixi, que isso, Saulo? Cansado? Ailine. Tem a Aqui, Thalia. professora. Tailina Thailin tá Oliveira. aqui. Prof, a Tainá. senhora Thailin tá me aqui. falou. Thalia. Presente. Thalia? A senhora me pulou. Ué. Tainara, tá aí? Presente. E Tuane? Tuane, tá aí? Nossa, tá ruim. Alguém eu não chamei? Professora, a hora que a senhora me chamou, eu tinha ido do banheiro. Vem. Zé Henrique? É. Zé Henrique? Ok. Mais alguém? Não? Então tá, gente. Hoje a gente encerra. Sábado que vem a gente se fala novamente. Qualquer coisa, entre